Bom dia, a paz do Senhor a todos. Eu me chamo Tiago, vim aqui através desse vídeo compartilhar algo da parte de Deus com os irmãos, algo que já me incomoda há muito tempo. E o que eu quero relatar aos irmãos é algo que já aconteceu comigo em 2022. Mais exato, foi novembro de 2021. Peço perdão pela informação errada. Estávamos em campanha no monte, na cidade onde eu moro, e fizemos uma semana sem interrupção do propósito de orar de madrugada no monte, buscando a Deus, santificando, jejuando. E dentro dessa semana eu tive 3 sonhos recorrentes em casa. Ao chegar do monte e dormir, tive 3 sonhos. 3 sonhos na mesma semana. O primeiro sonho que eu quero contar para os irmãos foi o seguinte. O primeiro sonho me deixou um pouco sem palavras, me deixou um pouco atemorizado devido ao peso e a significância daquele sonho. Então o primeiro sonho ele foi assim. Um personagem, eu não via, eu só via o direcionamento da mão dele para me mostrar onde eu deveria olhar. E eu estava olhando um cenário. Eu estava olhando um cenário e esse cenário era como fosse uma rua comprida. Para quem vê os filmes, para quem tem, eu não sei como explicar, mas aqueles filmes que passam aquelas ruas boêmias, aquelas zonas, aquelas áreas de prostituição, aonde tem ruas e ali é compartilhado toda aquela sujeira, né, da prostituição. É uma rua de prostíbulos, como fosse isso, né? O que eu entendi mediante alguns filmes que passam, algumas cenas assim que as pessoas passam por ali, né? Então eu entendi que aquilo ali seria uma rua de prostíbulo. E o que acontece? Só que não eram prostíbulos. Não eram prostíbulos que estavam ali. Aquela rua com a mesma iluminação, com os mesmos enfeites, com as mesmas ornamentações, mas eram igrejas. E aquilo ali me chamava muita atenção, porque a mão que me conduzia me mostrava o lado direito e o lado esquerdo, indo e voltando. E aquela rua reta, com prédios de um lado, prédios do outro, bem iluminadas, fachadas bem iluminadas. Aquele personagem veio me trazendo um detalhamento do sonho, detalhamento daquelas ruas. Quando eu olhava, que eu passava por exemplo, adentrando a rua e olhando, eu sentia o personagem do meu lado e ele só apontando a direção que eu deveria olhar. Eu via igrejas muito iluminadas, igrejas de cor preta. Eu não estou sentenciando quem pinta ou deixa de pintar a igreja. Eu estou falando do sonho que eu tive. Foi um sonho, aquilo foi uma revelação tão forte ser. E as igrejas muito ornamentadas, muito glamour na igreja. E o interessante é que quando a mão apontava em direção à parte mais alta da igreja, estavam estampados com nomes enormes. A imagem dos pregadores, dos pastores, dos cantores. Então era como fosse uma grande promoção. Era uma grande promoção de quem estava ali. Tanto um pastor, quanto um cantor, quanto um missionário. Então o ícone daquelas igrejas eram quem fazia parte dela, como fosse superstar, como fossem estrelas, como fossem pessoas que trazem um diferencial assim, não a nível espiritual, mas a nível material, a ponto de serem adorados pelas pessoas que ali habitavam. Então
aquilo me trouxe um certo pesar, porque o próprio Cristo da igreja não era lembrado, mas sim o pregador, o cantor, o missionário. Então a igreja muito glamurosa, muito esplendorosa, uma réplica de coisas sujas do mundo era ali. Tudo bem. E por um lance de instantes, esse personagem me recuou dessa rua. Eu fui até o meio, fui projetar até o meio, vi o que ele me mostrou, e esse personagem me projetou para trás. Quando ele me projeta para trás, há um grande estrondo, um estrondo muito forte, como fosse um trovão assim, jamais visto. Um som de causar temor. E quando esse som aconteceu, todos saíram para fora. E quando todos saíram para fora dessas igrejas que eram paralelas umas às outras, com outdoors, com pastores, pregadores, cantores, enfim, com toda essa promoção humana adentrando aonde teria que ser sagrado e não profano, essas pessoas saíram para a rua, começaram a sair. E a etiqueta das pessoas era coisa de se invejar, porque era um relógio. Aí a mão só ia me mostrando. Então eram pessoas orgulhosas, vaidosas, extremamente amantes de si mesmas, no qual estavam despercebidas, estavam distraídas. Elas estavam ali não esperando a vinda de um Cristo, a vinda de Cristo, mas sim para satisfazer os seus próprios egos pessoais, suas satisfações pessoais. Então, quando esse barulho acontece, a mão me projeta lá para o final da rua. Eu olho e vejo uma porta imensa, como fosse uma porta de um castelo medieval. E o som era essa porta fechando no final dessa rua. E quando essa porta fechava, que lacrava, todos iam em direção a essa porta e batiam, e era como se estivessem batendo em uma parede de concreto, batendo no nada, porque nada ali mais existia. Então ficou aquele vazio, né? As pessoas ali adorando a si mesmas, e naquele momento ali aconteceu repentinamente algo que fizeram eles por um instante refletir em qual era a verdadeira essência deles estarem ali. E foi aonde eles caíram em si e foram atrás da porta fechada, só que aí já era tarde. E nesse meu sonho eu acordei e fiquei muito tempo, até o dia de hoje, orando, pedindo a Deus para me esclarecer o que foi isso. Então eu acredito que isso é algo espiritual, tá? Esse sonho foi algo espiritual. Eu ainda tenho mais 2 para contar. Esse sonho é algo espiritual, é algo que traz a nós um despertamento. E realmente o que vivemos hoje não está nada diferente do que eu vi nesse sonho. Então o Senhor Jesus está esperando aqueles que querem adorar Ele em espírito e em verdade, não sendo amantes de si mesmo. E o que acontece? Um despertamento muito grande. Então, mediante a todos esses acontecimentos, a tudo que está nos envolvendo hoje no mundo, é um despertamento. E eu me senti incomodado de estar falando, contando para os irmãos. Eu não tenho nenhum vídeo no YouTube, eu vou estar colocando esse, eu não vou editar, eu nem sei fazer isso, tá? Eu estou gravando aqui dentro do carro, estou trabalhando. Vocês podem observar que de vez em quando eu desvio meu olhar, porque eu posso ser solicitado a qualquer momento. Mas o interessante é isso, o despertamento. O segundo sonho que eu tive, esse foi um sonho também muito emblemático, foi um sonho que também ficou muito acoplado na minha mente e difícil de entender.
conversei com alguns pastores, uns me ignoraram, outros me deram a resposta, outros responderam o que quiseram, outros, hora que Deus vai te revelar, porque muitas vezes, né, quando uma pessoa que não é vista, não tem títulos, não é lembrada, um pequenininho, quando Deus revela algo, não é importante, tá? Porque você não é líder de um ministério, você não anda engravatado, não anda de terno, e muitas vezes passam-se por isso, mas é Deus que nós servimos, Ele usa pequenas coisas para confundir as grandes, usam os loucos para confundir os sábios. Então Deus não precisa de promotores, Deus precisa daqueles que o adorem em espírito e em verdade. E esse segundo sonho foi o seguinte, foi um sonho mais curto, no qual esse mesmo personagem, não vejo a expressão, só o apontamento aonde eu devo olhar, ele me direciona para um lugar, como fosse uma plantação imensa de trigo. Uma plantação assim, imensa, muito imensa, 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 imensa. E nessa plantação tinha uma coisa anormal. O céu estava vermelho, como fosse quente, né, de fogo, chamas. O céu estava muito vermelho, estava subindo fumaça no meio desses trigos, e no meio do trigo tinha um demônio. E aquele demônio olhava para mim, tipo assim, chegou a minha hora, como ele estivesse falando aquilo. E quem estava comigo do meu lado, que eu não conseguia ver, era como que desse não que mandasse ele fazer, mas desse autorizasse a ele, da mesma forma que Deus permitiu que o Satanás, perdão, da mesma forma que Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó, era como acontecesse isso. Deus permitisse que esse demônio agisse, e era a hora dele agir. E ele invocava o fogo ali no meio daquela plantação de trigo. E foi um sonho também muito emblemático, porque eu não entendo, até hoje eu não consegui entender. Não sei se é alguma coisa relacionada à comida, não sei se trigo quer dizer que muitas pessoas vão para o inferno, eu não sei. Só estou refletindo o meu pensamento mediante a revelação que eu tive, que realmente é algo muito significativo. E ali era muito quente, tinha fogo, era como se estivesse dominando e queimando os trigos. Então assim, é como os trigos estavam secos, estavam desidratados, e ali tudo por competência desse demônio. Esse foi o segundo sonho. E o terceiro sonho que eu tive durante aquela semana de outubro, novembro de 2021 foi o seguinte: estávamos num caminho, esse mesmo personagem, a qual não via face, não via o corpo, não via o rosto, apenas o direcionamento da sua mão para me olhar onde ele me direcionava. E ali, como fosse uma estrada rural, uma plantação de arroz do lado direito, outra plantação de arroz do lado esquerdo, muito arroz, e muitas pessoas colhendo na beira do caminho, muitas pessoas colhendo o arroz na beira do caminho, e outros já estavam mais para dentro da plantação. E no meio desse caminho, entre o lado direito e o lado esquerdo, no meio da estrada, imagine comigo uma estrada rural, plantação de um lado, plantação do outro, e pessoas à beira do caminho colhendo esse arroz. E veio uma menininha, uma garota, no meu sonho. Ela aparentemente devia ter uns 11, 12 anos. Ela vinha cantarolando um cântico, não me lembro qual, mas era muito marcante o que ela cantava. Era como fosse um cântico de vitória, tá? Um cântico de vitória que a minha alma se encheu. E esse cântico de vitória trouxe a nós, a quem estava ali, uma atenção voltada para essa garota.
E por onde que ela passava, ela começava a bater nas pessoas. Bater, que eu falo tocar. Ela tocava nas pessoas. Aonde ela passava, ela tocava. Ei, não dá mais tempo, ele está voltando. Não dá mais tempo, ele está voltando. E ela ia avisando todo mundo. Não dá mais tempo, ele está voltando. Não, e as pessoas ali, entretidas ali, colhendo o seu fruto, colhendo ali a sua plantação, né, o arroz ali, aquela coisa toda, eles colhendo, trabalhando incansavelmente. E ela avisando a todo mundo. Não dá mais tempo, ele está voltando. Não dá mais tempo, ele está voltando. Como diz assim, acabou, ele está voltando, acabou. Não adianta nada que você fizer agora, vai alterar o seu futuro. Acabou, ele está voltando, a história acabou. Um exemplo assim, né? E nisso que ela ia chamando, descia uma escada do céu assim, ó. Descia uma escada, um cenário assim meio hollywoodiano, né? Como o céu descendo assim com nuvens, algo assim muito interessante. Ali descia uma escada e ali se projetava ali junto àquela escada subindo a menina e algumas pessoas. Uns ficavam, outros iam, e ali acordei. Então esses 3 sonhos que eu tive foram sonhos assim que depois desses eu não tive mais. Sonhei sonhos aleatórios como todo ser humano, mas assim emblemáticos e que me marcaram, que eu gravei, por mais que sejam ter passado esses 3 anos, mas eu gravei detalhadamente cada sonho, todo dia está na minha cabeça. E assim, eu senti hoje, dia 1º de fevereiro de 2024, senti hoje de estar compartilhando com os irmãos, como eu falei no início do vídeo. Eu não crio conteúdo, eu não sei nem mexer direito em gravação, não vai ter edição, estou trabalhando, então eu me senti com essa obrigação, né, esse dever de estar compartilhando com os irmãos, tá? Que o Senhor Deus cubra de paz a sua vida, cubra de paz o seu dia, a sua semana. E eu despeço vocês na paz do Senhor. Amém.